Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Na Real, o podcast do Grupo Open. E hoje eu e Kátia Horsts estamos aqui muito bem acompanhados de Flávia Pérez e Maristela Goraibe, autoras do livro A Primeira Segunda-feira Após a Sua Carreira Executiva. E com o título de um livro como esse, não tem como vocês não serem nossas convidadas, e a gente já pergunta para vocês, não sei qual de vocês duas vai nos responder, ou as duas, de onde surgiu a ideia do livro? Tem que ser as duas, né, Flávia? Uma de cada vez. Tem que ser as duas, porque foi uma junção de histórias aí, né? Tudo começou, como a Flávia sempre diz, né, que eu plantei a semente e ela regou, com a minha carreira, que foram 30 anos de CLT, no segmento de previdência complementar, 25 anos trabalhando com previdência em diferentes áreas, diferentes empresas. Mas a minha última posição foi como diretora de uma unidade de previdência complementar, numa fase em que eu já começava a aposentar pessoas. Olha só, então eu tinha uma área que atendia clientes de alta renda e eles, quando tinham algum cliente que vinha já requerer a sua aposentadoria do seu plano de previdência, a gerente me chamava para conhecer o cliente, para acompanhá-la, né, na hora de assinar o contrato de renda. E eu olhava aquele contrato e via rendas muito significativas. Eu sabia quanto aquele executivo mais ou menos tinha de rendimento e com quanto ele iria se aposentar. Eu falava, mas que maravilha, um dia vai chegar, né? Ficava sonhando com que felicidade, né, Mari? Que eu iria me aposentar com uma renda próxima do meu salário, ia poder ficar tranquila. Já estava ali com planos de me tornar planejadora financeira, que foi algo que eu fiz. Então, meu drive todo, né, nesse segmento de previdência foi convencer as pessoas de que fazer um bom plano de previdência ou constituir reserva financeira para o futuro era a garantia de felicidade na aposentadoria, brincando aqui, né? Mas sim, uma garantia de manter o seu padrão de vida, suas condições. E foi nisso que eu foquei pessoalmente. Quando me surpreendeu o fato de que essas pessoas não vinham felizes assinar seus contratos de renda, muito pelo contrário. Elas vinham sem brilho nos olhos, sem perspectivas, sem me contar uma história de projeto, de entusiasmo, do que elas iriam fazer depois, mesmo que se estivessem de fato se aposentando. Eu sentia frustração e eu falei, eu tô indo pro caminho errado, não é possível. Então não é só dinheiro. E aquilo me incomodou a ponto de eu começar a pesquisar. Fiz muita entrevista, muita pesquisa sobre quais eram as questões que faziam com que as pessoas se sentissem tão infelizes nessa situação. E eu comecei a colecionar os arrependimentos, né? Eu falei, as pessoas contavam suas histórias. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse cultivado mais relações, se eu tivesse estudado tal assunto que eu gostava tanto, se eu tivesse dado atenção para o que meu coração dizia, enfim, inúmeras questões que eu falei, já sei o caminho. Jurei para mim mesma que eu não iria passar por aquela dor. Me preparei, encurtando a história aqui. Uma das coisas que eu fiz foi procurar uma formação em coaching, na Ericsson International, onde eu encontrei essa moça aqui, que tinha, eu ainda estava no mundo corporativo e ela tinha acabado, né, Flávia, fazia pouco tempo que ela tinha dado o salto dela, ela vai contar. E ela me chamou muita atenção, porque ela tinha uma história diferente. Ela tinha uma história né, de alguém que se colocou essa questão, mas viu tudo isso de uma maneira muito diferente das outras pessoas com quem eu vinha, né, que eram a minha base para acreditar que aquele era um processo doloroso. E aí ela vai contar a história dela, depois a gente chega no livro, né, Flávia? Estou cheia de perguntas aqui. Já... Então, eu tenho uma trajetória aí de 25 anos também como executiva, trabalhei em diferentes áreas, diferentes segmentos, e essas mudanças ao longo da minha carreira foram sempre por um motor de aprendizado que eu acho que eu tenho dentro de mim, que é fruto de uma curiosidade sem medida. Eu sou uma pessoa muito curiosa, que me interesso pelas coisas novas, pelo que eu não sei. E eu tô falando isso porque isso é um fator importante para o momento de pós-carreira. Bem, nem tudo na vida acontece de uma maneira 100% planejada, a gente sabe disso. O que é importante é que a gente esteja preparado para o que pode acontecer, de algum jeito, da melhor maneira possível.
E essa minha mudança, 1 ano antes de eu conhecer a Mari, foi motivada por uma questão pessoal muito forte que me fez decidir sair do mundo corporativo para ficar mais próxima do meu filho. Na época ele tinha 12 anos. E com essa decisão, é o que a gente fala, eu dei o salto. Pergunta assim, eu sabia o que eu ia fazer? Não. Que é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Eu vou sair do mundo corporativo, eu não sei o que eu vou fazer. E a gente sempre fala que essa não é necessariamente a pergunta que você deve responder. As perguntas que eu tinha resposta é que eu estava preparada financeiramente para tomar aquela decisão de sair, porque eu não estava refém de ficar dentro do mundo corporativo numa agenda muito restrita, que era o que me fez escolher sair. Eu precisava de mais flexibilidade. Vejo hoje em dia muitas pessoas buscando isso, né? Eu tinha uma visão de futuro no sentido, eu sei o tipo de vida que eu quero, eu sei com que tipo de pessoa eu quero estar ao lado, o estilo de vida que eu preciso para eu ser feliz. E sempre foi uma eterna busca, né? A gente está feliz, né? Mas eu buscava muitas oportunidades de ter esse sentimento positivo. E com base nisso eu fiz esse salto, resolvi as questões de vida que eu precisava, e essa minha inquietação me fez ir para uma formação de coaching onde eu conheci a Maristela. E nessa conversa ela falou, poxa, mas olha, eu estudei as pessoas que se arrependeram, né? Eu não sei, eu tô aqui, eu tô me preparando para esse momento, mas você fez isso? Fiz. Você fez isso? Você cuidou do seu planejamento financeiro? Fiz. Você cuidou do seu autoconhecimento? Fiz, mas é algo que a gente precisa fazer muito, né? Então, tanto é que estava lá no programa Formação de Coaching. E aí a gente foi vendo que existe, né? Desde o início existem pilares importantes nessa preparação, né, Mari? A gente identificou um padrão, né? Questões que, uma vez resolvidas, permitem que você possa dar o seu salto, transformando esse momento em um momento de celebração. E não num momento de angústia e de desconforto ou de sofrimento, como a gente já viu tantas vezes acontecendo. E eu fico triste, assim, quando eu vejo um executivo tão bem sucedido, como nós fomos, né? Eu fui muito feliz na minha carreira. Né? Um executivo bem sucedido que chega depois de 40 anos de uma carreira maravilhosa, chega num C-level e termina com uma sensação de fracasso. Tá errado, né, Ged? Tá errado, tá? Pode ser assim. Tá invertido, né? Não pode. É pra comemorar, é pra festejar e é pra olhar pro futuro com positividade, com alegria. Mas esse ambiente de entusiasmo, esse sentimento, ele só é possível quando você tem algo para colocar no lugar. Isso. De uma vida inteira, né? De um ambiente que entrou na tua corrente sanguínea. O mundo corporativo, ele começa a fazer parte de você. Né? A forma como você se comporta, a forma como você toma decisão, como você se relaciona. Quando você não tem mais isso, qual é a referência? Ele te molda, né? Ele vai te moldando naqueles valores, naquela cultura. Vira teu sobrenome, né? Vira teu sobrenome. Isso vira o seu sobrenome, né? Meninas, Maristela e Flávia, a gente vai voltar aqui na questão de onde veio a ideia do livro. Isso aqui, no interior do Coca-Cola. A janela tá fechada, mas eu vou bater um papo, porque se a gente tivesse gravado a nossa conversa lá fora, a gente tinha virado um podcast, né? Foi maravilhoso. Os bastidores? Papo de bastidores foram muito E aí eu abandono junto o óculos. Aê, Kátia. Ele me libera. Então vamos lá. Mas olha só, da onde vem a ideia do livro? Eu tô entendendo que o livro foi consequência desse encontro. Dessa segunda-feira, pós essa vida de executivo, onde vocês decidem tocar um outro projeto de vida, né? Sim. Porque a segunda-feira após uma decisão de sair de uma vida executiva não significa só, se quiser também não tem problema nenhum, né? Botar pantufa e sentar no sofá. Mas não quer dizer isso. Você pode ter projetos, às vezes projetos ainda mais arrojados. Mais ambiciosos, né? E que talvez vai até te cansar mais. Uhum. Mas tem algo, por algum motivo, que o cansaço pode ser infinitamente maior. Mas o amor que move, aquele propósito por trás dessa decisão
ela é ainda maior. Né? Você imagina o seguinte, quando você construiu uma carreira executiva, passou lá seus 20, 25, 30, 35 anos, esse momento pós, em princípio, tem uma pessoa madura ali, né? Em princípio, a gente está falando de alguém que já teve seus filhos, quem quiser ter, que já se conhece mais, que já conquistou um certo patrimônio que pode te dar alguma tranquilidade, ou pelo menos um início. Então, quando a gente está falando disso, nesse momento da vida, a gente não parte do zero. As pessoas às vezes ficam receosas de que elas vão partir do zero. Nossa, mas eu não tenho nada, eu não estudei para isso, eu não sei empreender, eu não me conheço. E aí, é a partir desse momento, nessa meia-idade aí que a gente se encontra, que a gente vê que existem muitas possibilidades de você explorar o que você já tem, a sua história, os seus talentos, os seus valores, as suas competências desenvolvidas dentro de uma corporação, ou fora, né, na vida. Então, as pessoas acho que talvez precisam tirar em mente que elas estão partindo do zero, que é um recomeço de algo. Às vezes você resgata um sonho que você tinha, um sonho de criança, às vezes você busca um estilo de vida que você sempre quis viver. E realmente, a gente não está falando aí de um parar 100%. Quando a gente fala de aposentadoria, no termo tradicional, é o tal do, né, que a gente comentou, Jed, de ir pro aposento. Mas hoje, com a longevidade, isso já não acontece mais. Mesmo que a pessoa não necessite de uma remuneração, as pessoas querem se sentir úteis, elas querem contribuir de alguma maneira, elas querem servir, seja para a família, seja para a comunidade, seja para o seu entorno. Então, essa questão produtiva que a gente fala vem nesse sentido. Então, você pode também ganhar dinheiro. A gente tem inúmeros casos de pessoas que, num momento pós-carreira, construíram grandes negócios, construíram um patrimônio. E o importante é que é uma questão de escolha, né? Isso é uma questão de preparo, escolha. né? E de preparo também. Sim. Kátia, quando eu contava que eu conversei com muitas pessoas, pesquisei muito, isso antes de eu dar o meu salto, eu tive a ideia de escrever esse livro. Eu falei, eu vou escrever um livro de histórias de pessoas que saltaram do mundo corporativo e como elas se sentiram. Mas seriam histórias de dores. E eu engavetei esse projeto, engavetei. E contei para a Flávia, e ela sempre foi muito entusiasmada com esse assunto, né? A Flávia, ela gostava dessa ideia, ela queria ver as entrevistas, e a gente foi trabalhar juntas, nós duas, montamos uma consultoria, a gente tinha uma outra sócia na época, e trabalhamos durante 6 anos com desenvolvimento de lideranças, com gestão de carreira. E no braço de gestão de carreira, a gente trabalhou com muitos executivos que nos procuravam para esse tema. Porque a gente sempre escreveu e falou muito sobre isso, né? Porque a gente levava a nossa história adiante. Sim. E aí, sempre trazendo um paralelo sobre o que a gente tinha feito, como as coisas tinham funcionado para nós. Um dia não, foi o ano passado, 1 ano e meio atrás mais ou menos, ela fez assim, e aí, vamos tirar esse projeto do papel? Acho que agora a gente tem um caminho para mostrar, porque só mostrar histórias de dor me incomodava, eu queria... É o como, né? Já É um o que você best-seller, falou. né? Já no mesmo mês de lançamento. Tão rápido assim. Ele A foi gente best-seller lançou no mesmo mês. A gente lançou dia 9 de abril desse ano. E ele foi best-seller no final do mês. Gente, nós estamos fazendo um podcast com best-sellers. Best-sellers. Não, e olha pra só, você ver como esse tema, ele tá aí, sabe, borbulhando. A sua dedicatória, normalmente a dedicatória vai assim, né? Pra marido que ajudou, não sei quem, amiga que foi inspiração. Está no agradecimento. E essa dedicatória está para todo mundo. Todas as pessoas que querem continuar vivendo uma vida próspera, produtiva e com uma perspectiva positiva, mesmo quando suas carreiras atuais deixam de fazer sentido para o mercado ou para si mesmas. E este último pedacinho, deixarem de fazer sentido para o mercado ou para si mesmas, diga-se de passagem, em qualquer idade.
É isso. Claro. Porque não necessariamente eu preciso pensar na aposentadoria só por idade. Porque quando a carreira deixa de fazer sentido para o mercado ou para mim mesmo, talvez é me reinventar. E às vezes é me reinventando não só em cadeiras executivas, ou num cargo CLT, ou trocando apenas de empresa. Eu tenho que olhar o que faz sentido para mim, que é o que vocês estão trazendo aqui. Exatamente. É o meu autoconhecimento, é as minhas relações. E aí, desculpa que eu já estou dando Já olha, tá do livro, que riscando eu já o teu comecei, livro. acabei de ganhar, mas já comecei a folhear. Que é, eu chamaria isso de roda da vida. As meninas aqui tá escrito É como É a roda, é o método diagnóstico. a primeira Ancor, segunda-feira aqui do livro, que é o voo. Não, é o mega diagnóstico, vocês falam, né? Esse é o diagnóstico Ancor, que a gente O chama. diagnóstico Angor, que eu vou olhar aqui o voo, que é o autocuidado. Aí quando eu falo da base, estou falando da visão de futuro, do planejamento financeiro, do autoconhecimento. Quando eu falo do salto, as relações, a aprendizagem contínua, os objetivos profissionais, a leitura de contexto e a marca pessoal. E aí, isso aqui, o Ancor está falando positivo, produtivo e próspero. Então, se a gente for olhar hoje, quantas pessoas passam por desafios de decepção com a sua carreira ou com o mercado? E muitas vezes, né, chegam a se deprimir por não saber ainda o que vai fazer, Adoecem, né? perda como de vai fazer, identidade. como fazer. O que vocês estão falando é extremamente importante. E às vezes, olha só, vocês se encontraram, eu acredito muito no nosso homem lá de cima. Então nada acontece por acaso. Mas é também tirando a bunda da cadeira e indo para algum lugar. Porque sentada dentro de casa, ninguém não vai chegar nada pra gente. Exatamente. Vocês só se encontraram porque tinha que se encontrar, fazia parte da história de vocês. Mas se vocês não tivessem tomado a decisão de sair e ir para algum lugar que coincidentemente as duas estavam lá na hora certa, no momento certo, no lugar certo, vocês não teriam se conhecido. Não, e colocar, acho que esse projeto no mundo, né? A história do livro, foi sua pergunta inicial, tem muito disso, né? Às vezes, quantas pessoas têm ideias, têm um sentimento, pesquisaram muito sobre algo e podem usar isso a serviço do mundo, porque realmente a gente entende e ouve muito das pessoas de que esse é um tema necessário, tanto para as pessoas quanto para o RH, para os RHs. Em que sentido? Porque as pessoas podem saber que existe um método, existe pontos importantes que você deve considerar para fazer a sua preparação. E a gente acredita muito que as próprias empresas deveriam olhar e dar espaço para que esses profissionais reflitam sobre isso. Acho que é papel de quem cuida do desenvolvimento humano. Sem tabu, né? Sem pessoas- tabu. Essa é a palavra. Você acredita, Sim. vocês Né? acreditam Tipo assim, que porque é um existe tabu. sobre Isso é um tabu fortíssimo nas organizações. Olha, eu tenho um exemplo, eu tenho uma Exatamente. cliente que me contratou para um plano exclusivo, porque a gente trabalha com programas colaborativos de preparação para o pós-carreira, mas ela quis um programa exclusivo. E eu mandei o convite para reunião online e escrevi preparação pós-carreira e mandei. Ela me mandou mensagem: Mari, você pode mudar o Nome. assunto da nossa reunião? Porque eu não quero que as pessoas que têm acesso Se à minha agenda assustem. vejam que eu estou fazendo isso. É, E eu pós-carreira, mudei. né? Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Por que será que as pessoas têm medo de dizer que estão se preparando? Ela tem Posso- 45 anos. Posso dar o meu palpite? Medo de retaliação. O chefe vai achar que tá desmotivada, Que tá querendo ir embora. que tá querendo ir embora, que tá procurando emprego, que tá querendo sair. E Que é tá... certo Entendeu? isso, Então, assim, a gente. pessoa só está se preparando Mas para é- aquilo que a gente sabe Mas eu que vai posso acontecer falar para uma todo mundo, coisa? né? Mas as pessoas se preparam. Perdão. Não, Não, pode falar. as pessoas se preparam com a sua previdência complementar e as empresas apoiam. É. Elas se preparam com os cuidados com a saúde, a empresa apoia. Existe um elenco de benefícios que as empresas apoiam. Plano de saúde para cachorro. Por que não apoia? Não tem nada contra cachorro nem gato. Pelo amor de Deus, eu tenho gato, eu adoro. E elas apoiam tudo isso porque teve qualidade de vida. É tudo que E ajuda as preparar pessoas. para aposentar também. Ajuda as fazer. pessoas a se sentirem, olha, eu tô cuidando de temas importantes. E quem que não se preocupa com o futuro? A gente estava aqui conversando com uma pessoa que ela fala, nossa, eu me preocupo com o meu amanhã, eu me preocupo com o meu futuro. Como que a empresa pode ajudar as pessoas a se prepararem? Isso não quer dizer que o futuro é amanhã, daqui a 5, 10. Sim. É um futuro importante que as pessoas precisam cuidar. Não. se E aí preparar. eu pergunto pra vocês, o podcast de vocês, eu vou fazer a pergunta. Quão melhor um executivo desempenha quando ele está tranquilo em relação ao futuro dele?
Todos, né? Não é verdade? E aí esse tabu, eu acho que são dos dois lados. E aí não, assim, a empresa, quando ela vai trabalhar, e aí assim, eu já vou deixar registrado aqui que assim, eu tiro o chapéu para Intelbras e para Real Café, que fizeram puta de um programa de aposentadoria, mas com uma doação, com uma preocupação, com um Real, investimento financeiro para que as pessoas pudessem se preparar, não só durante, mas pós. Porque assim, dependendo da sua estrutura familiar, da quantidade de filhos que você tem, da sua classe social, por mais consciência que eu tenha de querer me preparar financeiramente, a vida não deixou. E aí a empresa se colocar no lugar e entender que cada um do seu futuro aposentado tem momentos diferentes e ela vai contribuir para que essa pessoa tenha condições financeiras de se aposentar e se preparar e ter tempo suficiente para se preparar, eu acho que deveria ser uma preocupação de todas. Por quê? Porque a gente se cuida muito para atrair, a gente cuida muito para desenvolver, a gente investe muito para engajar, né, para reter, mas na hora de acabar a relação, quantos a gente de fato cuida desse final da relação? E toda relação acaba, né? E toda relação 100% E uma relação, acaba. porque para alguém se aposentar, ela entregou muito. É o offboarding, vamos chamar assim. É o né? offboard. E sim, e o que vocês estão trazendo é extremamente essencial. Então tem o tabu da empresa, que tem a questão de cultura, de valores, e a própria empresa, quando ela tem a consciência, ela quer investir, ela também pisa em ovos. Porque, às vezes, o colaborador convidado ao seu processo de aposentadoria, ele acha que está querendo se livrar dele. Então, olha um trabalho, porque você tem que cuidar. Né? Às vezes a empresa tem consciência, aí ela tem um desafio com a pessoa que acha que está querendo ser dispensado. Às vezes tem a pessoa que tem consciência, ela tem desafio da empresa julgá-la. Então, o tempo todo... É um quebra-cabeça. Você vê que o tema de saúde mental, hoje em dia, é um tema que todo mundo fala. E fala bastante. Eu estava num treinamento esse final de semana e todo mundo fala, eu tenho bipolaridade, eu tenho isso. Todo mundo abre agora, ninguém mais tem... Não, todo mundo abre e se fala sobre isso. Porque é uma questão. As pessoas têm, um tem alguma questão física, outros têm mental e... É assim, é a vida como ela é. Então, a gente entende que em algum momento isso começou a ser falado e tratado e se viu a necessidade e virou pauta. Esse tema, com a inversão da pirâmide demográfica do Brasil, ele vai virar. Só que, assim, a gente tá num trabalho, numa missão, junto com outras pessoas que a gente tem visto no mercado. E vocês estão ajudando a gente com essa oportunidade de falar sobre isso aqui. Né, Kátia? E aí, já fazendo uma pausa, eu sou apaixonada e sou aquela feminista do empreendedor feminino, e toda mulher que empreende, a gente quer sempre estar junto. Porque eu acho que a gente precisa de espaço, não é fácil empreender, e não estou aqui levantando bandeira, brigando, querendo arrumar nada, não, mas assim, para a mulher ainda é mais desafiador, né? E a gente sabe quais são os desafios, então assim, a gente precisa se apoiar. Vocês podem contar com a gente. Que maravilha. Inclusive, o livro de vocês vai estar sempre nos nossos PPAs, nosso programa de aposentadoria para os nossos clientes. Que maravilha. E vamos fazer um webinar junto, vamos fazer um monte de coisa. O Kátia, o que a Flávia está dizendo, eu acho que se traduz numa palavra nova, que eu tenho gostado muito, que é a importância da gente normalizar esse assunto. Tanto de um lado quanto de outro. Tanto do lado das organizações, quanto do lado das pessoas que precisam se autorresponsabilizar. É responsabilidade de cada um se preparar para o seu futuro. E se as empresas apoiam esses indivíduos nessa trajetória, eles irão performar melhor. Os ciclos serão concluídos de uma forma mais saudável, os processos de sucessão serão mais tranquilos. Você vai ter um aliado seu fora da empresa quando ele sair. Então é diferente E pensa na marca empregadora também, né? Claro, o benefício é bilateral. O benefício é bilateral. E uma marca que cuida do seu colaborador até no final, eu vou querer estar num lugar desse, que tem essa preocupação de respeito, né? E tem uma outra coisa que eu fiquei pensando assim, enquanto você estava falando, que a gente também tem um tabu, e aí eu falo de mim, eu vou fazer 50 anos, então eu acho que aqui é aproximadamente da mesma geração. A gente tinha vergonha até um tempo atrás de falar que estava de férias. Assim, eu tinha, até para tirar férias eu tinha dificuldade. E no WhatsApp, essa foi a primeira vez na minha vida que eu coloquei a minha foto de perfil, estou de férias, se for urgente, liga. Foi uma evolução. Mas eu precisei justificar.
quando alguém falava, olha, eu vou estar de férias por causa disso. Agora, né, Kátia? Aí- 2025, né? Aí a nossa diretora Eu tive de que tirar RH, férias, você a falou. minha xará, a Kátia, falou assim, Kátia, para de justificar porque vocês estão de férias. Então, Como assim, você voltou das suas férias? aí eu voltei querendo ficar mais 2 meses. Gostou, né, Kátia? Mas é porque a gente tem... Eu acho que a gente tem... Primeiro que a gente tem muito prazer, né, no trabalho. É. Então, acho que a gente sente até E- falta. Isso é uma benção, a gente faz o que gosta. Mas por que isso? Porque era um mindset. Vê se por onde eu passei, por onde eu trabalhei antes, eu podia dizer, eu tinha coragem, às vezes era até um mindset meu, que eu ia sair no meio da tarde para ir numa reunião da escola. A gente é de uma geração que não fazia isso, né? Fazia. E aí, falar em aposentar, jamais. E eu acho que é para essa geração, principalmente esse livro vai ser um santo remédio. Ai, Deus te Vocês já ouça. tiveram depoimentos, assim, de alguém que já leu o livro Muitos. e que virou a chave? Kátia, eu choro quando eu leio. Ah. É tão emocionante. Porque Sim. a Tô gente arrepiada. sabe que isso vai ser uma virada de chave, vai dar a oportunidade das pessoas serem mais felizes, sabe? Eu ouvi uma frase, ainda compartilhei essa frase com a Flávia hoje. Eu ouvi a seguinte frase: felicidade não é uma questão de não sentir dor ou não sentir sofrimento. É um estado natural da gente compreender por que sofre. E eu acho que esse livro, ele traz isso. Acho não, eu garanto que ele traz, porque Vamos eu repetir digo essa pra... frase? Eu vou só Esse concluir. vale recorte, eu vou pessoal. repetir. Mas esse livro, ele não vai anestesiar ninguém, mas ele vai permitir que as pessoas vivam as dores dessa transição, que são naturais, com um outro condicionamento físico e mental. Com outro condicionamento espiritual em relação a tudo isso, vendo a vida numa perspectiva muito mais positiva. Porque é um luto, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ela falou aqui de condicionamento. A gente gosta de comparar também com uma maratona, uma corrida. Você pode ir sem se preparar. E vai doer, o músculo vai doer muito. Quando você vai já preparada, não quer dizer que você não sente. Mas você está ali fortalecido para aquele momento. E é um momento que você escolheu, que você, né, passa por ele. E a gente... Hoje, quando pensa na vida profissional, talvez a nossa carreira executiva, ela tem um tempo, mas a nossa vida ativa, profissional, ela tem muito mais tempo e por aí vai. Eu tô com 53 anos, a Mari com 55, e a gente tem muita parece, lenha para né? queimar. Não, parece. A gente tem muita lenha para queimar e sabe, é uma questão de se preparar para esse momento. É porque assim, eu penso muito que as pessoas passam por lutos, né? E esse é como se fosse... tem uma morte de um eu, que eu me reconhecia todos os dias, e vai nascer um outro eu, que eu ainda não sei como ele vai nascer. E eu acho que se permitir, inclusive, a deixar com que isso venha, com o processo de autoconhecimento, de cuidado, pode vir algo muito melhor. E aquilo também, né? Tudo aquilo que a gente pode fazer de forma preventiva é melhor do que a corretiva, melhor. né? Exatamente. Então, assim, se eu puder me preparar para esse momento que a gente sabe que vai acontecer, vai ser muito mais fácil da gente encarar, né? E aí, Mari, eu, principalmente com você, a gente teve uma conversa semana passada, né? Numa reunião nós dois. E aí, você falando, eu te ouvindo, né? E você foi falando, e você foi evoluindo, e me vinham nomes na cabeça, né? E aí eu comecei a anotar esses nomes, né? E quando a gente terminou de conversar, eu te disse, Mari, eu acho que faz sentido para algumas pessoas próximas a mim que você converse. Né? Eu não sei qual foi o resultado dessas conversas depois eu te conto, que deve ter foram acontecido. ótimos. Mas assim, todos nós conhecemos pessoas que precisam se preparar para essa segunda-feira. Muito. E outra coisa, quem não passou, ainda Um vai dia passar. vai passar. Todo mundo vai passar. E aí pode passar de uma Inevitavelmente. forma... E se Deus quiser, né? Não, E se vou Deus te- quiser. se Deus Que quiser, aconteça eu vou te isso, falar. né? Porque senão morreu, né? Pode, E vou te falar, e aí eu não falo só do executivo. Para mim, isso aqui é para qualquer Não. profissional. É. E aí eu falo também do empreendedor, o É, dono o fim do de um negócio, ciclo, né? que Exatamente. está É o neste fim de um momento, ciclo. às vezes, começando a preparar a empresa para passar para sua segunda ou Olha terceira aí, geração. plano de sucessão, né, O Kátia? seu processo de sucessão. Já tem segundo livro de vocês Tem. aí, ó, com Tem Kátia vários. Rocha. Tem uns Não, 2, que é a 3 mesma temas coisa. já. A primeira segunda-feira, o cara que é empreendedor, ele joga no escanteio, no ataque. Então é uma pessoa altamente hiperativa, que tocou um E negócio aí, por muito né? tempo, que começa a passar por um processo de governança. Às vezes ele não vai sair do front, mas vai vir para um conselho, até para o processo de sentar numa cadeira de sócio e não tá mais no processo, Na operação, né? na operação, também tem um processo de luto. Então, isso aqui, para mim,
não é só da carreira do executivo, da segunda-feira. É de qualquer pessoa que vive uma vida profissional e que em algum momento vai ter que desapegar, ou para se reinventar, ou porque está num processo de desapego mesmo. Você tem razão. É. E dentre os entrevistados, naquela época, eu entrevistei empreendedores também. E é o mesmo processo. A dor é mesmo. Quando a gente foca no executivo, que a gente precisa ter um nicho. Claro. Mas outros profissionais nos procuram também, até Pela nossa profissionais história também, que se Sim. conecta com, Sim, com a se história conecta. E executiva. se vocês permitirem a gente comentar, a gente se conectou tanto com esse tema que a gente construiu programas de preparação para o pós-carreira Fica à vontade. nesse sentido. E a gente, né, hoje em dia, a gente precisa deixar claro para quem é e para quem não é o programa. Uma das pessoas, para quem não é esse programa, é para quem quer se aposentar efetivamente. É um programa voltado a quem quer continuar produtivo fora da carreira tradicional, seja ela carreira executiva ou seja ela a sua carreira como empreendedor, como fundador de um negócio que já está em processo de sucessão. Então vale sim para... Concordo com você. Muito legal. Meninas, conversa de altíssimo nível, super, assim, todos nós precisamos ouvi-las e ler o livro de vocês, né? Desde que eu Eu vou ler. manuseei, eu indico para todo mundo e principalmente para pessoas que vivem esse momento. Eu acho que é um tema Na extremamente... verdade, eu não só vou ler, desculpa, mas eu acho que eu vou precisar da consultoria delas. Porque Olha eu já- aí, cara. eu já tenho mais 2 projetos pós-carreira que eu tinha que viver 200 anos. Ai, que lindo. Mas é muito bom. Considerações finais, vocês querem deixar um recado para quem nos escuta, para quem nos ouve, vê? Primeiro, agradecer imensamente aí pelo convite, uma delícia de conversa. Eu acho que deixo aqui essa reflexão, né, para muitas pessoas que podem estar nos ouvindo, se é um executivo. Acho que tentar responder essa pergunta, né, como será a sua primeira segunda-feira após sua carreira executiva? Será que você já refletiu sobre isso, está se preparando? E meu recado para quem é de RH e está ouvindo essa conversa gostosa é que também fique a reflexão de como que as próprias organizações, as empresas podem apoiar essa conversa, ajudar a normalizar essa conversa que é necessária. Bom, se você estivesse perguntando qual é o melhor momento de começar a me preparar para o pós-carreira e para ter uma primeira segunda-feira feliz, positiva, o melhor momento é agora. É imediatamente, porque quanto mais cedo você começa a se preparar, mais preparado você fica e mais prazeroso é o processo, mais satisfatório e gratificante é o processo de construir algo para colocar no lugar disso que você está vivendo agora. Mais uma vez, obrigada pela Obrigado a oportunidade vocês. de colocar esse tema para o mundo, porque Boa. a gente precisa que as pessoas introspectem esse assunto e passem a colocar a preparação para o pós-carreira como uma etapa da gestão de carreira de todos nós. Se você não sabe ainda como começar, comece a ler no livro. Procure para as meninas, vai estar tudo aqui, o LinkedIn delas, o canal delas, o contato. Mas comece de alguma forma. E se nada te incomoda, comece por curiosidade, porque você vai precisar. Isso aí. Isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado para você que nos acompanhou. Deixa o teu like, Até a próxima, nos siga nas pessoal. redes. Um abraço. Obrigado. Beijos. Tchau.